Olá, bom dia, pessoal do primeiro ano. Sobre a última aula de sábado, aí vou deixar rapidinho aqui essa gravação, certo? Para vocês se situarem um pouquinho. Na aula de sábado a gente fez a correção do exercício, viu? Página 17, 18, 19, 22. A gente passou todas as questões. E a gente iniciou o assunto sobre temperatura de fusão e ebulição, certo? Então tá aí, ó. Ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda de estado em uma determinada pressão, certo? Então vamos lá. Existem dois tipos esses dois pontos na temperatura, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. E eu coloquei aqui, ó, que a gente aqui. O ponto de fusão, no caso do ponto de fusão, a substância muda de estado sólido para o estado líquido, certo? Então vamos lá, fusão. Quando é que acontece a fusão? Vamos imaginar a água, certo? Então a água está lá a temperatura menos de 0 grau, então está congelada, empedrada, está em forma de sólido, que é um estado de agregação. São três estados de agregação da matéria: sólido, onde as moléculas estão bem juntas umas das outras, certo? A interação é muito grande. O outro estado de agregação é o estado líquido, em que as moléculas estão um pouco mais separadas, a interação já é menor, certo? Você consegue quebrar. E existe o estado gasoso, que as moléculas estão bem mais afastadas umas das outras, aí acaba se tornando mais leves e acaba tendo maior velocidade. Então vamos lá. Então a água, vamos imaginar a água no estado de agregação sólida, certo? Ela então congelada, empedrada. A fusão acontece aí, é quando há esse descongelamento, quando a água passa do seu estado sólido para o estado líquido. E no caso da água, o ponto de fusão da água é 0 grau, ou seja, a 0 grau a água muda de estado, do sólido para o líquido. Tem outros líquidos tem outras substâncias que são diferentes, certo? Então vamos imaginar que a água. Eu vou pedir aí no exercício de vocês, para vocês fazerem esse levantamento, certo? De algumas substâncias, os pontos de ebulição e ponto de fusão. Fato é que o ponto de fusão da substância é assim: quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Essa é a fase de transição. E pode ser vice-versa também, quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido. É a mesma temperatura. No caso da água, 0 grau. Então a água, tanto quando ela estiver empedrada, quando ela chegar a 0 grau, ela entra em fusão. Ela entra em fusão, ganhando calor, né? Ela vai ganhando calor. Quando chegar a 0 grau, ela entra em fusão e começa a virar líquido. Então, esse é o ponto de ebulição, de fusão da água. Desculpa. Já o ponto de ebulição refere-se à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição já é diferente. É quando a água entra do estado líquido para o estado gasoso, vira vapor. Ela vai ganhando calor, e no caso da água, a 1 atm, uma pressão atmosférica, quando chega a 100 graus, a água passa de estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece a 100 graus, certo? Nesse caso, o ponto de ebulição, nesse estágio de 100 graus, a água vai ganhando mais calor. Quanto mais calor ela vai ganhando, ela vai evaporando mais rapidamente, certo? Então, o ponto de ebulição é esse, quando o líquido passa para o estado de vapor, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Fusão, a temperatura em que uma substância passa do estado para o estado líquido, que era sólida, certo? Acontece a 0 grau, no caso da água. Ebulição, temperatura em que uma substância líquida passa para o estado gasoso, a determinada pressão. Exemplo: a água pura passa do estado sólido para o líquido, como eu falei agora para vocês, certo? A água pura passa do estado sólido para o líquido, a temperatura é de 0 grau. Então, quando a água chegar a 0 grau, ela está, digamos, se está empedrada, está a menos 5 graus. Vamos imaginar, menos 5 graus a água está. Então, está em forma de gelo. Quando ela vai ganhando calor, quando chegar a temperatura de 0 grau, aí ela entra nessa fusão e começa a passar para o estado líquido, certo?
E essa água pura também, quando ela está a 50 graus, 60 graus, ela é líquida, tal, tá a 80 graus, vai ganhando calor. Quando ela chegar a 100 graus, ela atinge o estado de ebulição, que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, certo? Coloquei um gráfico aqui para a gente analisar um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aí, ó, essa seta para cima aqui indica a temperatura. Quanto mais próxima de cima aqui, é que é maior a temperatura, certo? E aqui é o tempo que vai levar. Então, começou sólido. Vamos imaginar a água aqui no estado sólido, certo? Aí ela aumenta um pouco sua temperatura. Estava aqui, tá vendo? Aí subiu para cá a temperatura. Digamos que ela chegou a 0 grau aqui. Isso quer dizer que ela entrou em fusão. Aí ela permanece sólida e líquida, ou seja, vai se derretendo, né? Aí vai ganhando calor, ela fica 100% líquida. Esse calor vai aumentando, vai chegar um ponto que ela chega aqui na temperatura de ebulição. No caso da água, 100 graus. Aí ela permanece nesses 100 graus com estado líquido e vapor. Continua líquida ali e formando vapor. E até ela virar totalmente vapor e se dissipar no ambiente, certo? Então, esse é o estado de ebulição da água. Aqui é um exercício resolvido. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus e o ponto de ebulição é de 2450 graus. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui essa diferença. No caso do ferro, diferente da água, o ponto de fusão do ferro é 1530 graus, ou seja, o ferro está no estado sólido. Para ele sofrer a fusão, ele passar para o estado líquido, ele precisa de 1530 graus, ou seja, ganhar muito calor a ponto de chegar a 1530 graus para ele acontecer a fusão, certo? E ele precisa de 2450 graus para entrar em ebulição, para virar vapor. Aí tem aqui, ó, no primeiro, a 25 graus, logicamente, ele vai estar no estado sólido, né? Correto? Se para entrar para o estado líquido ele precisa de 1530 graus, então a 25 graus ele está no estado sólido. A 130 graus também no estado sólido, correto? Vai acontecer a mesma coisa com 1459 graus. Também continua em estado sólido. 1459 graus, estado sólido. Não atingiu essa temperatura de 1530, que é o ponto de fusão do ferro. Quando chegar a 2235 graus, aí sim, já ultrapassou essa temperatura de 1530 graus, que é o limite para ele entrar em fusão. Até aqui ele é sólido, passou disso aqui já é líquido. Então, aqui passou. Então, ele se transformou em líquido, certo? Sofreu a fusão. E 3002 graus passou de 2450. 2450 é o estado de ebulição dele, para virar vapor. Então, está 3000. Então, aqui ele já virou vapor, certo? Sofreu a fusão. Aqui temos um outro. Pela análise dos dados, tem aqui, ó, o etanol, o ponto de fusão do etanol e o ponto de ebulição. E o éter etílico, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Então nós temos aqui, pela análise dos dados da tabela medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus, vemos aí, estamos a temperatura de 40 graus em 1 atm. O éter, nessa temperatura de 40 graus, ó, o etanol, ele tem menos 117 graus, a temperatura de fusão dele, para ele passar para o estado líquido, certo? Para o estado líquido, a menos 117 graus. Então, só vai atingir o estado de fusão dele, do etanol, quando ele tiver menos 117 graus, ou seja, com 1 grau, 2 graus, 3 graus, o etanol está líquido, certo? E o éter etílico, 116 graus negativos, para ele atingir a fusão, ou seja, tanto para ele congelar, tanto para ele descongelar, são nessa temperatura aqui, ó. Então, para o etanol congelar é 117 graus negativos, certo? E para o éter também congelar, menos 116 graus, 116 graus negativos, desculpa. Para eles entrarem em fusão, 78 graus do etanol e 34 graus para o éter etílico.
Então, a 40 graus, vamos considerar que estamos a 40 graus. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. A 40 graus, o éter e o etanol vão estar na fase gasosa? Não, por quê? Para eles entrarem na fase gasosa, vamos lá. O éter, primeiro. O éter a 40 graus vai estar na fase gasosa? Não, porque o ponto de ebulição dele é 78 graus, para ele entrar em vapor, vai virar vapor, 78 graus. Já o etanol, já o éter etílico, o etanol, não, desculpa, o etanol, eu falei o primeiro aqui. O éter, ele vai estar no estado de vapor, sim. Eu falei primeiro o etanol. Vamos lá, o éter vai estar no vapor porque estamos no 40 graus e a temperatura dele para virar vapor é de 34 graus. Então ele vai estar no vapor, só que o etanol não. Para ele virar vapor ele precisava de 78 graus, e só estamos com 40 graus. Então essa resposta não é a verdadeira. O éter se encontra na fase gasosa, vamos ver? Éter, 34 graus para virar gás e estamos a 40, então sim, ele já está na fase gasosa. E o etanol na fase líquida, vamos lá? Para o etanol ficar na fase líquida, ele tem que estar abaixo de 117. Então, ele está a 40 graus e só vira vapor com 78. Então, ele está na fase líquida sim. Então, essa seria a resposta. Esta será a resposta. Ambos encontram-se na fase líquida. Não, um está no gás e o outro na fase líquida. O éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. Não, ao contrário. Ambos se encontram na fase sólida. Também não. Pronto, e essa é a atividade, certo? Que eu solicitei para vocês. Faça uma tabela contendo as temperaturas de fusão e ebulição de 10 substâncias. Vocês vão poder usar essa tabela aqui, ó. Fazer mais ou menos igual a essa tabela aqui, certo? Coloque outros elementos, não coloque esses dois não. Coloque outros, que é interessante para vocês investigarem. Você vai colocar, monta a tabela substância, escolhe 10 substâncias. Ponto de fusão, coloca, e ponto de ebulição, certo? Guardando na cabeça é a ideia de ebulição e fusão. Explique por que a água na panela de pressão ferve a uma temperatura superior a 100 graus. Vocês vão explicar isso aí para mim, certo? Dê os conceitos de solidificação, o que é solidificação. Numa linha você responde o que é solidificação, o que é vaporização, o que é liquefação, uma de cada, certo? Pronto. Esse é o exercício que vocês irão fazer e me entregar até sexta-feira, tá bom? Aqui é o acesso à sala do Google. Lembrando que em química vocês têm que entrar com o meio pessoal. Tá certo? Então é isso aí, galera. Boa semana para vocês e um abraço, tá?